Os 144 mil selados de Israel, as testemunhas, a mulher e o dragão. Nem todos aqui estiveram nas 4 aulas e talvez algo que nós estejamos falando aqui seja novo para alguns dos irmãos. Mas não se preocupe, porque você vai ter a oportunidade de assistir estas aulas novamente. Você vai ter a oportunidade de ter na íntegra este conteúdo aqui. Então, quem são esses 144 mil? É a igreja ou não? São gentios ou não? Não. Os 144 mil aqui são aqueles que representam as 12 tribos de Israel. De cada tribo contado, 12 mil. 12 vezes 12, 144. Portanto, 144 mil. De quem? Dos remanescentes de Israel. Daqueles dos quais já falou Isaías. Daqueles dos quais já falou os profetas. Já falaram os profetas. Então, os 144 mil, estes não serão tocados. Estes não serão atingidos. Estes não são parte do grupo gentílico. Não são parte da igreja, porque a igreja não estará mais na terra quando estes atos acontecerem. E como é que eu sei que a igreja não estará mais na terra? Eu disse, aí eu volto lá atrás. Nós falamos que o Apocalipse, ele é apresentado, estudado a partir da sua divisão de gênero literário. O Apocalipse, ele é revelação, porque tem sonhos e visões. Ele é profético e ele é epistolar. Epistolar porque tem as suas cartas descritas, registradas, cartas às 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse, versículo-chave para a compreensão do mesmo, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer, as coisas que hão de acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então nós trabalhamos o Apocalipse, compreendendo o Apocalipse em seus 3 aspectos, passado, presente e futuro. Trabalhamos o Apocalipse compreendendo que o capítulo 1, remetendo às questões passadas, capítulos 2 e 3, remetendo às questões presentes, históricas e que também já se cumpriram, e capítulos 4 ao 22, capítulos que estão relacionados a acontecimentos futuros, dos quais ainda acontecerão. Nós falamos das 5 escolas, das quais nós adotamos uma. A escola preterista, historicista, idealista, simbólica, eclética e futurista. Dentro destas abordagens das escolas, nós adotamos a interpretação futurista. A interpretação futurista tem 2 vertentes: os que são extremados e os que são moderados. Os que são extremados acreditam que o Apocalipse todo ainda está por se cumprir, incluindo as cartas às 7 igrejas. Isso é a vertente moderada. A vertente extremada. A vertente moderada acredita que parte já se cumpriu, até o capítulo 3 já se cumpriu, e compreende que capítulo 4 em diante estão por se cumprir. Dentro da perspectiva futurista, já me encontrei na escola de interpretação. Agora eu vou me situar nas abordagens. Na perspectiva futurista, nós acreditamos no
pré-tribulacionismo. Dentro da perspectiva futurista estão 3 correntes: pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Nós adotamos a perspectiva pré-tribulacionista, que consiste em afirmar que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. Dentro destas propostas, nós trabalhamos os sistemas de interpretação, que são amilenista, pós-milenista e pré-milenista. Desses 3 sistemas de interpretação, acreditamos no pré-milenismo e por ele caminhamos, porque cremos que os 1000 anos dos quais se refere Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, são anos literais. É um milênio literal, onde Cristo será o regente das nações por 1000 anos. Isso é só para a gente para nós nos situarmos aqui dentro das nossas explicações, aplicações e exposições. Então, passado isto, nós estudamos também, a partir daí, a partir destas compreensões, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 5 mostra a abertura, aquele que se manifesta como um ser digno de desatar os seus 7 selos. E aí eu pergunto, os 7 selos, alguém se lembra o que acontecia quando cada selo era desvendado ou aberto ou exposto? Alguém lembra? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Alguém lembra? Primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, preto. Quarto selo, amarelo. Quinto selo, clamor dos mártires. Sexto selo, anúncio de resposta ao clamor dos mártires. Sétimo selo, silêncio no céu. Por quanto tempo? Quase meia hora. A partir daí, são colocados as trombetas. As trombetas são ecoadas. As trombetas têm uma característica definida. E qual é esta característica das trombetas? Característica de advertência. A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Todas têm características de advertência. Todas elas. Uma atinge a terça parte das vegetações, outra a terça parte dos mares, outra a terça parte dos rios, outra a terça parte do sol, da lua e das estrelas, outra a terça parte dos homens. São sentenças? Ainda não, são apenas advertências. E não cumprindo, não obedecendo, não percebendo, não se rendendo a estas observações e advertências divinas, então é manifestado as 7 taças, onde elas começam a se derramar. A primeira taça atingindo não só 1/3 da vegetação, mas toda a vegetação. A segunda taça atingindo não somente uma parte dos mares, mas todas as águas do mar. E por aí vai. Então, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, nós trabalhamos muito essas questões. Quando a gente chegou nos
144 mil, lembrando que o anjo que tinha a taça para derramar sobre a humanidade e aniquilar com todos aqueles que não estivessem adorando ao Senhor, que não adorassem e não reconhecessem que só Jesus Cristo é o Senhor, estes foram apenas os selados, que foram antes desta taça ser derramada, eles foram selados, a fim de que eles não fossem tocados, porque eram remanescentes, guardados por Deus e não seriam atingidos. E aí é onde entra essas questões. Aqui, a visão dos mártires assinalado, aí no nosso capítulo 13, primeiro quadro, visão dos mártires assinalado. Alguém lê Isaías capítulo 10, versículo 22. Outro abre a Bíblia em Isaías capítulo 17, versículo 6. Pessoas, isto é de extrema importância para nós. A visão dos mártires assinalados. Estes que estão assinalados, observe, não se trata dos judeus ou dos israelitas remanescentes. Estes são aqueles selados por Deus de uma forma tal que eles, pelo selo de Deus, porque o diabo sempre trabalha na proposta da imitação. O diabo sempre trabalha na proposta da imitação. Quando Jesus, quando aparece o Cristo, o selo que os que são de Deus têm, o diabo também quer selar os que são dele. Deste modo temos a saber o que chamamos de selo da besta. O que é isso? Que selo é esse? É uma marca que as pessoas terão. Eu não sei se essa marca ela é um chip, eu não sei o que ela é. A gente hoje pode dizer que ela é um chip. Como eu disse na outra aula, alguém pensava em outro tempo que era a televisão e tal. Alguns daqui são ou já foram de um grupo evangélico que atribuiu a demonização à TV. Dizer que a TV era do Satanás, que a TV era coisa do diabo. Quem aqui não ouviu essa prosa outro dia? Não põe TV, que TV é o Satanás dentro de tua casa e etc. Por aí vai. Depois a TV já não é mais, a TV já não tem mais o Satanás agora. Agora a TV tem Deus. Agora a TV é de Deus, não é mais do diabo não. Aí surgiu a internet, com o avanço da internet, a rede mundial de computadores, todo mundo interligado, aí tiraram o Satanás da televisão e jogaram o diabo para dentro da internet. Ah, o diabo está andando pelas fibras óticas por aí, destruindo casamento, casas e etc e tal. Aí hoje nós queremos dizer que é o chip isto. Que é o chip. A Bíblia não fala. A única observação pontual que a Bíblia fala a respeito disto é que receberão marcas na mão direita, sua testa. Vamos lá. Por analogia, quando a Bíblia fala de mão direita, a Bíblia fala especificamente de quê? Quando o texto de Jeremias diz assim: maldito o homem que confia no homem, vírgula, que faz do seu braço a sua força. Ele estava dizendo que maldito o homem que confia na própria força. Sempre que há textos aludindo à mão direita, pressupõe a mão da força, a mão que age, a mão que faz. A maioria das pessoas, elas são direitas ou canhotas, destras ou canhotas. A maioria das pessoas. Onde é a nossa maior força? A maioria sempre tem a sua maior mobilidade na mão direita. O coração do sábio inclina-se para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita.
está na Bíblia. Salomão escreveu isso, Eclesiastes. Porque o coração do sábio inclina-se à direita e não à esquerda. Então, pode aludir, esta marca na mão direita pode aludir àquilo que é de maior força da sua parte, aquilo que é da sua maior tendência. Pode aludir, não estou dizendo que é. E na testa, a testa está onde? Na cabeça. Significa a sua mentalidade corrompida pelo sistema satânico do anticristo. De modo que nem as catástrofes da última taça derramada foi capaz de fazer seres humanos mudarem de ideia. Muito pelo contrário, quanto mais sofriam, mais blasfemavam do Senhor. Isso é o quê? A lavagem cerebral, a mente dominada. Eu falava com o irmão Edenaílson hoje à tarde que a proposta das seitas é fazer uma lavagem cerebral, dominar você ao ponto de fazer com que você não aceite nada que seja fora daquilo que o seu adestrador lhe deu. Para as seitas, a comida que presta é só a do líder, dele. Independente se ele está certo ou errado. Pode estar errado, mas é o líder, então eu vou comer. E só isso e nada mais. Anda desse jeito aqui, ó, com tapas na cara. Então, estes assinalados aqui não se remete a questões dos judeus ou dos israelitas, sendo estes os remanescentes. Aqui são os mártires. Alguém lê Isaías capítulo 10, versículo 22? Quando estes mártires observe, eles são mártires. Os 144.000 serão preservados, segundo Apocalipse capítulo 12 e versículos 1, versículo 2 e versículo 6. Os 144.000 serão poupados. Eles não são mártires. Quem são esses mártires aqui? São todos aqueles que pós-arrebatamento ficaram e de uma forma ou de outra tornaram-se propagadores do Evangelho, levantando a bandeira de Cristo. E ao levantar a bandeira de Cristo neste período, é uma afronta ao anticristo. Deste modo, eles serão atormentados, a fim de que negue a sua crença em Jesus Cristo e venham aderir à proposta do anticristo. Não acontecendo isso, eles serão mortos por causa da sua fé, e portanto a isto chamamos de mártir. Romanos capítulo 9, versículos 27 e 28. Romanos capítulo 9, versículos 27 e 28. Ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E aí este remanescente não são os mártires. Este remanescente do qual Paulo está fazendo alusão, este remanescente serão aqueles contados das 12 tribos, 12.000 cada um, totalizando os 144. Não são todos. Pastor, mas se tiver alguém de Israel que não está sendo contado entre estes 144, se houver alguém judeu ou da religião judaica que queira professar a fé em Cristo, mesmo não fazendo parte deste grupo de 144.000, eles poderão ser salvos? Sim, eles entram aqui nesse outro grupo dos mártires. Por quê? Se eles não fazem parte de um grupo que é guardado por Deus, protegido por Deus, conforme Apocalipse 12, é evidentemente que eles, uma vez reconhecendo a Cristo, confessando Ele como o único Senhor,
eles se enquadram e possivelmente haverá também alguns israelitas no meio destes que se tornaram mártires. Agora, o texto bíblico diz que naquele dia, João olhava uma multidão de pessoas que haviam morrido pelo testemunho de Jesus. A visão que João tem, ele olha e vê esta multidão que morreram. E aí, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. E o texto, quem está falando com ele, o texto diz que era tão grande o número que ele não se podia contar. Da multidão de salvos. Aí talvez por isso que chega aquela ideia lá de que haverá mais salvos no período da grande tribulação do que durante toda a propagação do evangelho na terra durante os séculos. Talvez seja por isso, só que o número é bem, como eu disse, é incontável. É incontável. Assim também, tanto quanto é o número de hoje. E é incontável, a gente não sabe precisar matematicamente quantas pessoas aceitam ou reconhecem, ou quantas pessoas foram salvas. Porque João via os que já tinham sido mortos e tinham sido salvos. João não via os que ainda não foram arrebatados. João só via os que foram mortos durante a tribulação. Ok? Ezequiel falou desses selados de Deus, Ezequiel 9, versículo 4 e Malaquias 3 e versículo 17. Confere aí na Bíblia, por favor. Malaquias 3 e 17. Pessoas, vamos lá. Quero a participação da igreja, dos irmãos. Quero saber o que é que nós estamos assimilando aqui. Não digo de mim, porque o que estou transmitindo eu já comi. Estou falando do que a igreja está recebendo, do que os seminaristas estão recebendo nestes 4 dias. Nós estamos aqui no 4º dia. Ainda alguém tem alguma dúvida relacionada a algumas questões do Apocalipse com relação ao arrebatamento da igreja, com relação ao tribunal de Cristo, com relação ao grande trono branco, com relação ao milênio, com relação ao estado eterno? Alguém tem alguma dúvida? Pegou? Tem dúvida? Pode falar. Qual seria a sua dúvida? Mas o senhor estava aqui na terça-feira. Na terça-feira, eu trabalhei sistemas de interpretação. Na terça-feira. Foi. Qual seria a sua dúvida? Sim. Reinar 1000 anos. Não sei onde ele estará. Mas ele vai reinar 1000 anos a terra. Exatamente. Ele vai governar o mundo durante 1000 anos. Não digo em pessoa. Eu digo, ele vai reinar 1000 anos. Ele como ele é. Como ele foi elevado ao céu. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no corpo glorificado. Glorificado. Sim, ele é homem, 100% homem, 100% Deus. Olha, Jesus virá e será visto como
ele foi visto subindo ao céu. Atos capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando este mesmo céu que viste subir, este mesmo Jesus que viste subir ao céu, do mesmo modo este Jesus descerá. Na primeira vinda, no arrebatamento da igreja, só a igreja vai encontrar com ele. E, portanto, somente a igreja o verá. Isso, no arrebatamento da igreja. Isto acontecerá quando Paulo observa, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a seguir, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o ecoar da última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois que os mortos ressuscitarem, nós seremos arrebatados. E porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento, esta igreja será tirada. Arrebatamento, a palavra significa rápido, significa tirado de forma súbita. A igreja será tirada de um modo inexplicável, inesperado, súbito. Somente os fiéis encontrarão com Jesus nas nuvens, nos ares. Quem é que vai ver? A igreja. Mas, findando, depois que a igreja foi arrebatada, os passos seguintes, segundo está na Escritura, a igreja foi arrebatada, iniciará a 70ª semana de Daniel. Esta 70ª semana compreende um período de 7 anos, que na metade destes 7 anos se manifestará as ações da grande tribulação. Dentro desse período, nós temos a aplicação e exposição dos selos de Deus, quando forem abertos. Primeiro selo do capítulo 6, o primeiro selo trazendo o cavalo branco. O que é o cavalo branco? E o seu cavaleiro é aquele que traz a paz fictícia. É aquele período que haverá de paz e tranquilidade em meio ao caos que acabou de ser instalado por conta do arrebatamento da igreja. Esta falsa paz, ela vem arrebatando corações, lideranças políticas, autoridades, de modo que esta falsa paz, ela é substituída pela paz, pela espada da guerra, na manifestação do cavalo vermelho, que é o segundo selo por sua vez. O pós-guerra sempre gera problemas sociais e econômicos. O pós-guerra, ele vem representado com a abertura do terceiro selo, que é o cavalo preto. Depois que o cavalo preto estabelece as calamidades econômicas, financeiras, atingindo todo mundo, levando ao sistema mundano a um caos financeiro, o resultado disso é a morte, a peste. Deste modo, o quarto selo é aberto. Quando o quarto selo é aberto, o cavalo amarelo se manifesta. Ao manifestar-se, traz a destruição, traz a morte.
a morte por causa da peste, a morte por causa da doença, a morte por várias causas. Quando o quinto selo é desvendado, então aparece aí o clamor dos mártires. Depois, no sexto selo, a manifestação e a proposta divina para responder a este clamor. No sétimo selo, silêncio no céu. A partir de então, a primeira, segunda, as 7 trombetas são advertências. As 7 taças são juízos. Ao findar selos, trombetas e taças, ao findar isto, culminará com a guerra do Armagedon. O que é isto, pastor? É aquela batalha onde a besta que sai do mar, que é o anticristo, é levado de dentre as nações. A besta que sai da terra, o falso profeta, o agente de propagação das propostas anticristãs do homem que saiu do mar, que é o anticristo. E também o diabo ou a serpente. Nesta batalha serão destruídos o falso profeta, serão destruídos o anticristo e Satanás, que enganava, foi o propagador de todas as catástrofes do mundo. Satanás, neste momento de guerra, será amarrado e aprisionado durante 1000 anos. Passado isto, Jesus Cristo, não existe mais anticristo, não existe mais a besta que saiu do mar, não existe mais a besta que saiu da terra. Satanás está amarrado e acorrentado por 1000 anos e Jesus Cristo, com a igreja, juntamente com os salvos da grande tribulação, estarão reinando com Cristo. A igreja reinará com Cristo, juntamente com aqueles que ele selecionou como remanescentes de Israel, juntamente com aqueles que foram salvos no período da grande tribulação. Estes reinarão com Cristo durante 1000 anos. E serão 1000 anos de paz, reino de justiça, tranquilidade, harmonia entre a natureza, porque o agente propagador da contenda, da mentira, da inveja, não está mais em ação. Ele está acorrentado durante 1000 anos. Estes 1000 anos ainda não é o estado eterno. Pastor, e onde é que nós vamos estar? Eu não sei como é que essa terra vai estar. Eu não sei onde é que a igreja estará. Eu sei que a igreja estará com Jesus. Pastor, onde ela vai estar com os pés? Tem grama? É asfaltado? Não sei. A igreja estará com o Senhor Jesus. Aonde? Na Nova Jerusalém. Pastor, é aonde a Nova Jerusalém? Se eu te respondesse isso aí, eu seria Deus. Como eu não sou, eu não consigo te responder. Onde ela estará? Não sei. Pastor, vai estar pertinho da terra? Vai estar na terra? Vai estar... Se este mundo estará catastrófico, por quê? Se o anjo derramou a taça e acabou com as águas dos mares. Se o anjo derramou a taça e acabou com a água doce, poluiu tudo. Se as estrelas do céu se voltaram, se o sol, ao derramar da taça, se o sol aqueceu de forma tão cruel que acabou com a vida na terra daqueles que não proclamaram o nome do Senhor, como é que eu posso dizer que essa terra é a mesma? Como é que eu posso afirmar que esta igreja que foi arrebatada deste mundo agora volta para este mundo sem água?
tem que ser novo, a igreja tem que ser novo. Há uma proposta de renovação. Senão, a conta não fecha. Há uma proposta de renovação. Agora, onde é que estará a árvore da vida? Aí a árvore da vida está lá. O texto que nós lemos, capítulo 22. Tem uma praça, ela está no meio da praça. Não foi isso que nós lemos? Não é isso que está na Bíblia, Apocalipse 22, 2? Ela está no meio da praça, cujas folhas servem de cura para as nações. Ora. Aí aqui, eu vou abrir um parênteses que clareou uma informação aqui. As pessoas costumam dizer que doenças é resultado de pecado. Não costumam dizer? Irmão, está doente, irmão, está em pecado. Ó, isso é a mão de Deus. Ou você nunca ouviu alguém dizer que doença é por causa de pecado? Já ouvi demais. Se doença é por causa de pecado, então o que dizer de Apocalipse 22 e 2? Porque as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Quem é que está salvo? Quem foi arrebatado? Quem está com garantia de salvação? Quem foi arrebatado? O Marte, que está na glória, foi recebido. Os remanescentes de Israel. E os outros que nasceram nesse intervalo de tempo, de 1000 anos, não morreram ainda. Eles nascem debaixo de um sistema divino, de governo cristocêntrico, onde a paz e a justiça reinam. Só que quando Satanás, que ele não conhece, nasceu depois que Satanás foi acorrentado, ele não conhece. Quando Satanás for solto, ele vai sair a enganar as nações. Porque o plano eterno não foi estabelecido. Ainda estamos no plano terreno, temporal. Passados 1000 anos, Satanás foi solto para quê? Para ser destruído eternamente. Após a sua destruição final, aí haverá a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. A ressurreição dos mártires. A segunda ressurreição é aquela que vai ressuscitar o homem desde Adão até aquele dia. A terra e os mares darão conta dos seus mortos. Esta é a segunda ressurreição. Naquele dia, neste julgamento, é onde o livro da vida vai aparecer. E no livro da vida, aqueles que não tiver seu nome no livro da vida, naquele dia, acontecerá o que Jesus disse que vai acontecer segundo a leitura de Mateus. Naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, e como é que a pessoa vai ter o nome dela no livro da vida? É o livro, dentro da cultura judaica, o livro da vida era chamado um livro de registro dos vivos. Isso, questão histórica. Nesse livro de registro dos vivos, o seu nome tinha que estar lá. Você nasceu onde? Você nasceu em Taguatinga. Foi registrado onde? Em Taguatinga. Lá no cartório de registro civil tem alguma certidão sua. Ou a certidão de nascimento, ou a certidão de óbito. Na certidão de óbito, significa que você já morreu. Se for lá procurar seu nome no registro dos vivos, você não vai aparecer. Por quê? Porque você está morto.
Mas se for lá procurar no registro dos vivos e você está vivo, significa que você tem direito a heranças. Morto não herda nada, só herda vivo. Morto herda alguma coisa? Morto não herda. Morto não tem herança. Quem tem herança é quem está vivo. Este tem herança. Então, quando o livro da vida, ele vem à tona, neste livro, os nomes que forem encontrados nele terão direito à vida eterna. Os que não forem encontrados neste livro, que é o registro dos vivos, é porque está morto nos seus delitos e pecados e, portanto, não herda vida eterna. Herda o quê? Herda o mesmo que Satanás e seus anjos herdaram: a destruição eterna. Então, antes de ler qualquer outra literatura, compreenda primeiramente a Bíblia. Primeiramente a Bíblia. Leia Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 6. Olha aí. Quem é que vai reinar com Cristo? Isso é Bíblia. Quem é que vai reinar com Cristo durante 1000 anos? Os que foram salvos. Primeiramente aí a igreja, porque já foi arrebatada. E estes que morreram como mártir, que são caracterizados como a primeira ressurreição. Como a primeira ressurreição. Então, e os remanescentes de Israel que são guardados, protegidos e encontram com o Messias, conforme nós lemos ontem, Zacarias capítulo 14. Naquele dia, o remanescente virá e reconhecerá que ele é o Senhor. Sim, você fala de ressurreição. No arrebatamento da igreja acontecerá na ordem lógica. As primícias dos que dormem, que são aqueles que morreram com Cristo. E depois há aqueles que são a igreja, os arrebatados, os que não morreram. Os que não morreram. Tá? Então, primeiro, ele foi o primeiro a ressuscitar. No arrebatamento acontecerá a ressurreição das primícias, que são os primeiros a morrer, então os primeiros a entrar. E logo na sequência a igreja, ou seja, nós os que estamos vivos. Certo? Falar dessas duas testemunhas aqui. Quem serão essas duas testemunhas? São esses aí? E aí você leu um monte de coisa, assistiu um monte de coisa, se informou de tudo quanto era lado. Porque dizem assim, o que o presbítero falou é o seguinte: dizem que é Enoque e Elias porque eles não morreram. Abram as vossas Bíblias, Hebreus capítulo 11 e versículo 5. Hebreus capítulo 11 e versículo 5. Hebreus capítulo 9, 27 diz assim, que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Partindo daí segue-se o juízo. É porque vai morrer uma só vez, não pode morrer duas, nem três, nem quatro, é uma só. Não significa que ele tem que morrer. Mas se morrer é só uma. Mas eles não ressuscitaram com o corpo glorioso, eles ressuscitaram, não foi uma ressurreição de volta à vida. Isso aí tem vários casos. Morreu, mas ressuscitou. Essa ressurreição de estado, onde vai sair do estado terreno para o estado eterno, essa ressurreição é só uma. Porque está mudando de estado, está mudando da matéria para a parte espiritual. Ele está deixando de ser uma pessoa corruptível e mortal.
Ou seja, ela ressuscita, mas ressuscita com a imortalidade, porque ela já ressuscita para o plano eterno. Diferente de uma ressurreição por milagre de Deus, que a pessoa ressuscita, mas ela ressuscita ali no seu estado corruptível e mortal. Ela ressuscitou não porque ela é imortal, ela ressuscitou porque ela teve uma graça de Deus para reviver. Não significa que ela seja imortal por conta disso, tá? Sim, Hebreus 11, versículo 5, ok. Parte A do versículo. Enoque foi trasladado para quê? Para não ver a morte, é o texto bíblico. Por que Deus tirou ele para não ver a morte e agora vai colocar ele de volta para ver a morte? Moisés morreu, Deus fez o sepultamento dele. Morreu, Deus fez o sepultamento dele. Ah, mas o diabo contendia com o anjo sobre o corpo de Moisés, porque ninguém sabe nem onde escondeu. Deus ocultou o corpo de Moisés e acabou. Pastor, eu quero saber onde Deus guardou o corpo de Moisés. Se o anjo, se Miguel e o diabo não conseguirem saber onde Deus escondeu, quem sou eu? Mas o texto é claro. Enoque foi trasladado para quê? Para não ver a morte. O seu nível de santidade era tal qual o nível de santidade que Deus requer da igreja quando for arrebatada. Vocês estão entendendo? Pode ser Enoque? Pode ser Enoque? Deus não tirou para não morrer, para não ver a morte, aí Deus vai colocar ele de volta à terra para ele ver a morte. Se o mesmo Deus tirou ele para ele não ver a morte, sim, vão ficar no meio da praça. Por que tem que ser Moisés? Por que tem que ser Enoque e Elias? Aí o argumento é esse. Porque eles não morreram, tá? E a igreja vai ser arrebatada sem morrer, gente. A igreja vai ser arrebatada sem morrer. Então, vamos lá. Essas duas testemunhas. No Monte da Transfiguração, ali acontece algo muito interessante. Primeiro, no Monte da Transfiguração, Jesus transfigurou-se. Veja, Jesus transfigurou-se. E apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quando Jesus transfigurou-se, ele deixa naquele momento de ser uma pessoa normal, comum, para ser uma pessoa no corpo transfigurado, ou seja, um corpo glorificado, para que ele e Moisés e Elias estejam no mesmo nível. Elias e Moisés estão na eternidade, estão no plano eterno. Jesus, naquele momento, para falar com eles, transfigurou-se. E eles falavam, e Pedro viu a cena e disse: Senhor, não quer que façamos aqui tenda para Elias, para Moisés, para o Senhor e tal? Aí Pedro não estava entendendo. Elias é a representação dos profetas. Moisés é a representação da lei. Jesus, a representação da nova aliança. Quando eles estavam falando, Deus se manifesta. E ao manifestar-se, Deus diz: Este é o meu filho em quem tenho prazer. A ele ouvi. Ele está falando para Jesus. Está falando de Jesus. A ele ouvi. O que é que ele estava dizendo? A partir deste momento, Moisés e Elias desaparecem, permanece Jesus. Que Deus estava dizendo: a ele ouvi, cumpre-se aquilo que Jesus falou. A lei e os profetas foram até João. Em Cristo é o estabelecimento de uma nova aliança, o cumprimento da lei, e toda a profecia a respeito dele se cumpre. E toda palavra profética torna-se escritura na proposta do Novo Testamento. Portanto, a escritura passa a ser a palavra julgadora das profecias. Então, Enoque
Por quê? Porque não morreu? Elias, por quê? Porque não morreu? Poderia ser qualquer outra pessoa depois do arrebatamento, porque isso aqui não é depois do arrebatamento? Então poderia ser qualquer outra pessoa depois do arrebatamento, porque tinha que morrer, então teria que ser a igreja toda que foi arrebatada para vir morrer, porque ninguém morreu. A conta não fecha. Então, disso vocês já sabem.